Crônicas do Amanhecer de 15 de agosto. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Escócia pede perdão às bruxas do passado com ajuda de podcast sobre crimes. A Escócia era um lugar perigoso para as mulheres entre os séculos XVI e XVIII. Segundo o Departamento de História da Universidade de Edimburgo, 3.837 pessoas foram condenadas por bruxaria. Não se sabe quantas exatamente foram executadas, mas a grande maioria, 84%, eram mulheres apesar da visão fantasiosa criada a respeito nos últimos séculos. Homens também podiam ser julgados por bruxaria. Mas, na Escócia, quase sempre eram mulheres. Nobres ou pobres, casadas ou viúvas, com menos de 20, mais de 70 e todas as idades nesse intervalo. Não havia um padrão que enquadrasse um tipo específico, qualquer uma podia ser acusada, torturada e executada, veja mais neste mapa interativo. Em dado momento, a perseguição era tão corriqueira que estava embrenhada no mais alto escalão do poder. O rei Jaime VI integrava um culto que defendia a caça às bruxas. Mais tarde, com a união das coroas, ele se tornaria também Jaime I da Inglaterra, levando a política de perseguição ao vizinho. Segundo Jeffrey B. Russell e Brooks Alexander em História da Bruxaria, editora Aleph, o rei se convenceu da ameaça ao conhecer a história de uma jovem chamada Gilly Duncan. Conhecida por ajudar e curar os doentes, ela foi acusada pelo patrão, que, não satisfeito, tomou a iniciativa de torturar a moça até que ela confessasse o conluio com o demônio. O homem a entregou à justiça, e a pobre Gilly, ameaçada de mais tortura, acabou acusando mulheres e homens de Edimburgo e arredores. Uma dessas pessoas, Agnes Sampson, mulher idosa de boa educação e reputação, escrevem os autores, foi examinada pelo próprio rei. Como se recusasse a confessar, foi despida, teve seu corpo raspado e esquadrinhado até lhe encontrarem a marca do diabo. Agnes acabou contando uma história que dizia que um grupo de mulheres e homens se reunira, na noite de Halloween, em North Berwick, onde dançaram, entraram numa igreja iluminada com velas pretas e renderam homenagem ao diabo, personificado em um homem cujas nádegas beijaram. As bruxas tramaram uma tempestade para afundar o barco no qual o rei viajou para a Dinamarca. Caso o sortilégio falhasse, Agnes planejara uma mágica com sangue de sapo contra o rei. Agnes e outros acusados foram executados em 1591. A repercussão do caso, com supostos planos sinistros de regicídio e o acompanhamento minucioso do próprio Jaime VII, lançou as bases para os julgamentos de bruxas na Escócia e na Inglaterra ao longo do século XVII. A última pena de morte aplicada por bruxaria na Escócia aconteceu em 1727, na Inglaterra, em 1684. Quase 300 anos depois, o assunto é uma importante questão de gênero no país. No Dia Internacional da Mulher, Nicola Sturgeon, a primeira-ministra da Escócia, fez um pedido póstumo de desculpas pelas milhares de condenadas pela Lei de Bruxaria de 1563. A governante escocesa classificou o período como uma injustiça colossal motivada por profunda misoginia. Exatos 2 anos antes, no Dia Internacional da Mulher de 2020, Zoe Venditosi, escritora e professora, e Claire Mitchell, advogada, lançaram o podcast Witches of Scotland, Bruxas da Escócia, que acabou virando uma bandeira do assunto no país. Venditosi e Mitchell comemoraram o pedido de desculpas póstumo, mas o viram como apenas um passo em direção à oficialização do perdão às bruxas do passado. Não seria algo inédito?
A Renânia do Norte-Westfália, na Alemanha, e a Catalunha, na Espanha, já fizeram pedidos do tipo nos últimos anos. Sobre a mediunidade de cura, Allan Kardec esclarece na Revista Espírita de novembro de 1866, opera-se neste fenômeno uma verdadeira reação química, análoga à produzida por certos medicamentos. Atuando o fluido como agente terapêutico, sua ação varia conforme as propriedades que recebe das qualidades do fluido pessoal do médium. Ora, devido ao temperamento e à constituição deste último, o fluido está impregnado de elementos diversos que lhe dão propriedades especiais. Ele pode ser, para nos servirmos de comparações materiais, mais ou menos carregado de eletricidade animal, de princípios ácidos ou alcalinos, ferruginosos, sulfurosos, dissolventes, adstringentes, cáusticos, etc. Daí resulta uma ação diferente, conforme a natureza da desordem orgânica. Essa ação, portanto, pode ser enérgica, muito poderosa em certos casos e nula em outros. É assim que os médiuns curadores podem ter especialidades. Este curará as dores ou endireitará um membro, mas não dará vista a um cego, e vice-versa. Só a experiência pode dar a conhecer a especialidade e a extensão da aptidão, mas, em princípio, pode-se dizer que não há médiuns curadores universais, pela simples razão que não há homens perfeitos na Terra, e cujo poder seja ilimitado. Continua Allan Kardec, de todas as faculdades medianímicas, a mediunidade curadora vulgarizada é a que é chamada a produzir mais sensação, porque há, por toda parte, doentes em grande número, e não é a curiosidade que os atrai, mas a necessidade imperiosa de alívio. Mais do que qualquer outra, ela triunfará sobre a incredulidade, tanto quanto sobre o fanatismo, que vê em toda parte a intervenção do diabo. A multiplicidade dos fatos forçosamente conduzirá ao estudo da causa natural, e daí a destruição das ideias supersticiosas de feitiçaria, de poder oculto, de amuletos, etc. Se considerarmos o efeito produzido nos arredores do campo de Chalons por um só indivíduo, e a multidão de pessoas sofredoras vindas de 10 léguas de distância, poderemos imaginar o que isto seria se 10, 20, 100 indivíduos aparecessem nas mesmas condições. Quer na França, quer em países estrangeiros. Se disserdes a esses doentes que eles são joguetes de uma ilusão, eles vos responderão mostrando a perna restaurada, que são vítimas de charlatães, eles dirão que nada pagaram e que não lhes venderam nenhuma droga. Se disserdes que eles abusaram de sua confiança, dirão que nada lhes prometeram. É também a faculdade que mais escapa à acusação de charlatanice e de fraude, porque ela desafia troça, pois nada há de risível num doente curado que a ciência havia abandonado. O charlatanismo pode simular mais ou menos grosseiramente a maioria dos efeitos mediúnicos, e a incredulidade neles procura sempre os seus cordões. Mas onde encontrará os fios da mediunidade curadora? Podem ser feitos certos truques para imitar os efeitos mediúnicos, e os efeitos mais reais, aos olhos de certa gente, podem passar por golpes de mestre, mas o que faria quem pretendesse imitar as qualidades de um médium curador? De duas, uma, ou ele cura ou não cura. Não há simulacro que possa produzir uma cura. Além disso, a mediunidade escapa completamente à lei sobre o exercício ilegal da medicina, porque não prescreve qualquer tratamento. A que penalidade poderiam condenar aquele que cura só por sua influência, secundada pela prece, e que, além disso, nada pede como pagamento por seus serviços? Ora, a prece não é uma substância farmacêutica. É, em vossa opinião, uma tolice, seja, mas se a cura está no fim dessa tolice, que direis vós? Uma tolice que cura vale bem mais do que remédios que não curam. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de agosto de 2022.